20, vocês podem iniciar a apresentação, tudo bem? Certo, eu vou passar aqui para nossa tela inicial e aí quando a gente for começar eu aviso? Isso, exatamente. Certo. Bom, a gente já pode começar. Boa tarde a todos, eu sou Renan Sakai Moron, membro da SQUSP Aerodesign. Boa tarde, eu sou o Ian Alves e junto ao Renan vamos apresentar a síntese do projeto do Alfa 2021, uma aeronave que se destaca por sua alta competitividade e confiabilidade. Com a experiência adquirida em 2020, o SQSP Alpha já estava adaptado ao modelo de trabalho à distância, seguindo, como em anos anteriores, o modelo V de engenharia de sistemas para o gerenciamento global do projeto, dividido em etapas de verificação, que aborda a captura de requisitos, os projetos conceitual, preliminar e detalhado, e uma etapa de validação, que consiste em simulações numéricas e ensaios em voo e em solo, e culminando no voo da competição. Devido à atual conjuntura, as simulações numéricas foram aprimoradas como forma de compensar a falta de ensaios. Assim, foi elaborado um cronograma para que se tivesse um planejamento temporal de cada etapa do projeto, facilitando uma macro-organização da equipe. No projeto conceitual, define os dois tipos de requisitos: o requisito de classe, que define os limites geométricos, operacionais e motorização, visando desse modo atender o regulamento, e os requisitos derivados, que não são oriundos do regulamento, que se fundamentam na análise histórica de aeronaves anteriores da equipe, de características de voo e da missão, buscando assim maximizar a segurança, a pontuação e a integração entre as áreas. Com relação à configuração, analisamos primeiramente o monoplano, o qual foi descartado devido à melhor versão encontrada não ter atingido os requisitos de margem estática mínima e GMTOW, e o biplano, utilizado nos últimos 3 anos pela equipe e que, com todas as otimizações realizadas em 2020, constatou esse ano a estagnação de peso vazio. Dessa forma, buscou-se uma nova configuração promissora. Assim, a melhor configuração encontrada foi a asa voadora biplano, por facilitar a retirada de carga paga devido à altura da asa superior e, mantendo-se os mesmos patamares de MTOW do biplano, possui uma menor tendência de peso vazio, dado o eixo estimado por um banco de dados de peso vazio de superfícies aerodinâmicas realizado pela equipe. Para escolher a motorização conceitual, utilizando o mesmo motor de teste, analisou-se as diferenças entre as configurações Tractor e Pusher, sendo este último fornecendo em média 38% mais tração, sendo por isso escolhido. Além disso, por meio de modelos teóricos e dados experimentais, utilizou-se um simulador validado a partir de ensaios anteriores, para sinalizar as diferentes combinações de motores elétricos, baterias e hélices disponíveis no inventário da equipe, escolhendo as 3 configurações mais promissoras, comparando-as então com a performance do melhor XMP Glow disponível, o motor Magnum XLS 61A, em conjunto com a hélice monopá manufaturada pela equipe para a configuração Pusher. Dessa forma, essa última configuração foi escolhida por possuir melhor tração-peso para a maior parte das velocidades de operação da aeronave. Contudo, tal GMP apresentou problema de superaquecimento em anos anteriores, sendo desenvolvido e validado para isso um dissipador de calor que consistia em um arranjo de aleta de alumínio. Esse sistema foi, então, reutilizado no GMP deste ano. Por fim, utilizou-se uma configuração full flying H para empenagem vertical, pelo menor esforço dos atuadores e ausência de momento de torção em sua fixação, e triciclo para o trem de pouso, pela menor chance de nose-over e melhor desempenho em corrida, obtendo-se assim a configuração conceitual final da aeronave. Seguindo para o projeto preliminar, primeiramente refinou-se a configuração das asas, definindo as medidas de stagger, do gap e das envergaduras, sendo os 3 parâmetros dados pelo cumprimento dos requisitos de classe e derivado, ou por limitações estruturais. A partir da escolha do GMP, por meio de uma análise MDO, realizou-se um processo iterativo preliminar, começando uma otimização aerodinâmica, seguido de uma verificação de trimagem longitudinal e, por fim, uma rotina de decolagem, que avaliou o MTOW. Dessa forma, obteve-se as tendências para a maximização de MTOW, tanto para a geometria, indicando que dentre as 2 asas, a inferior deveria possuir uma maior área de asa e menor alongamento, quanto para o CL máximo, indicando-se que a asa inferior deveria possuir um maior CL. Reunindo as tendências encontradas, obteve-se a configuração preliminar final. O projeto detalhado inicia-se com uma iteração entre 5 áreas do projeto, partindo da versão final do projeto preliminar, onde a aerodinâmica e estabilidade de desempenho visam maximizar a pontuação da aeronave, enquanto cargas e estruturas avaliam o peso vazio e a viabilidade construtiva dessas versões. Dessa forma, durante semanas de iteração, foram realizadas novas análises que foram melhorando a confiabilidade do modelo. Ao final das interações, obteve-se uma configuração segura, e de MTOW maior que 20 kg. Em aerodinâmica, partiu-se inicialmente das asas fornecidas por MDO. Para a asa inferior, visando o aumento de carga paga e assim da pontuação, aumentou-se o CL máximo em 4,7% e o CL sub CD máximo em 4,2%, utilizando a torção aerodinâmica para que todos os perfis interpolados operassem em uma faixa de range segura por toda a envergadura. Além disso, optou-se por realizar 2 afilamentos, objetivando minimizar o arrasto induzido. Uma otimização semelhante foi feita com o perfil único da asa superior, aumentando o CL máximo em 20%. Tendo em vista do seu duplo papel como superfície sustentadora e de controle, notou-se a relevância do arrasto de tal asa na trimagem longitudinal da aeronave. Dessa forma, uma vez que no ciclo interativo percebeu-se que havia suficiente sobra de potência, não sendo esse arrasto crítico para o desempenho da aeronave em corrida e em voo, utilizou-se uma geometria retangular, aumentando-se assim em 5,4% o CL trimado da aeronave.
Nesse sentido, a equipe optou por um estudo de utilização do endplate na asa inferior, dado seu potencial de compensar a raça adicional gerada pela asa superior, utilizando essa análise ferramentas CFD. Desse modo, obteve-se dentro das geometrias estudadas o melhor resultado para o endplate retangular, permitindo aumento de L sub d de 5%, refletindo um aumento de 2% no âmbito LW, a um custo de aumento de peso vazio de apenas 0,5%. Utilizou-se também o CFD para análise de progressão de stall, garantindo-se, então, que a progressão de stall ocorre da raiz para a ponta, permitindo a segura utilização das superfícies de controle. Por fim, observou-se pouca interferência das esteiras nas superfícies aerodinâmicas nas situações de decolagem, cruzeiro e pré-stall. Em estabilidade e controle, os requisitos foram definidos com base em aeronaves de anos anteriores que foram operadas, cumprindo as diretrizes de confiabilidade e segurança. O envelope do CG foi definido por estabilidade, tendo seu limite inferior e dianteiro dado pelo uso de profundor máximo, e limite traseiro e superior dado pela margem estática mínima. E, em conjunto com o envelope possível definido por CAD com base na alocação de carga, foi definido o envelope operacional da aeronave, considerando que seja alinhado longitudinalmente ao motor para que este influencie pouco a trimagem da aeronave. Dessa forma, foram contempladas várias condições de voo, garantindo a segurança de operação. Em estabilidade laterodirecional e estática, definiu-se o posicionamento vertical do leme, alocando o mais próximo possível do CG. Já o posicionamento horizontal foi definido como o mais traseiro possível, atendendo os requisitos derivados, minimizando a área de superfície. Essas otimizações dizem um compromisso entre minimizar a influência na rolagem e o peso estrutural. Percebeu-se que, por conta de tal configuração de empenagem vertical, a rolagem se tornou um fator crítico da aeronave. Assim, foi feita uma análise de equilíbrio no vento de travessa, utilizando dados estatísticos coletados da Estação Meteorológica São José dos Campos Aeroporto. Foi usada a condição mais crítica de vento perpendicular à trajetória da aeronave, constatando-se que esta consegue permanecer trimada na competição, utilizando sua superfície de controle. Ainda visando segurança, foi necessária uma análise de controlabilidade da aeronave no solo. O resultado foi que a aeronave se mantém controlável pela bequilha até a velocidade em que a superfície assume o controle. Em controle lateral, analisou-se criteriosamente o dimensionamento do aileron, analisando diversas configurações com base nas limitações de CAD, e determinaram a porcentagem de envergadura como forma de minimizar o peso vazio. A área de estabilidade, então, analisou o requisito de rolagem, obtendo algumas configurações possíveis, escolhendo se a que possui maior sobra de comando e de aileron, dado que a rolagem é um fator crítico na aeronave. Na parte de estabilidade dinâmica, utilizando um simulador de voo de 6 graus de liberdade, validado em anos anteriores, realizou-se uma análise da aeronave completa para as condições consideradas críticas de decolagem, cruzeiro e velocidade máxima. Dessa forma, obteve-se um comportamento dinâmico pelo diagrama de polos, tanto para o movimento longitudinal quanto laterodirecional, evidenciando assim o cumprimento dos requisitos da 1000F8785C, constatando-se a elevada qualidade de voo do SQSP Alpha 2021. Em desempenho, após a definição do GMP final do processo conceitual, a área implementou modelagens analíticas a fim de simular a decolagem computacionalmente, sendo objetivando maximizar o MTOW e, consequentemente, a pontuação. Com isso, após a definição da versão final do processo interativo, validou-se a performance das demais fases do voo para garantir o cumprimento dos devidos requisitos. Para as fases de decolagem e de subida, notou-se considerável amplitude de oscilação, característica da configuração de biasa voadora, qual possui pequeno braço de momento, sendo necessária uma grande queda de sustentação da asa superior para a arfagem, que afeta a sustentação total da aeronave. Apesar disso, foram satisfeitos os requisitos de distância máxima de decolagem e razão de subida, atestando a sua confiabilidade. Para o voo de cruzeiro, obteve-se o diagrama de potência para diferentes altitudes de densidade, sendo 1100 a condição mais comum aferida pela equipe e 1500 a condição mais crítica. No voo em curva, a região de curva sustentada foi limitada por fatores estruturais e aerodinâmicos, sendo possível a realização de 2 curvas, com esperada diminuição do regime de operação ao longo da segunda. Por fim, a equipe concluiu que não seria possível atingir a bonificação de pouso somente com a atitude das rodas, sendo para isso desenvolvido um sistema de freios, o qual obteve êxito em garantir tal bonificação. Na parte de cargas, foram realizadas várias análises para determinar os fatores de carga da aeronave, de forma a termos os carregamentos mais confiáveis possíveis. Assim, foram montados o diagrama VN e a análise de rajada dinâmica para um modelo que considera o atraso das rajadas entre uma asa e outra. Além disso, foram feitas modelagens de manobra dinâmica com a aeronave rígida e flexível, nas condições de checked e unchecked, garantindo assim a análise dos maiores fatores de carga possíveis. Após a extração dos fatores de carga, gerou-se um diagrama de source solicitantes para a raiz de cada asa, onde conseguiu selecionar os principais casos de carga para o dimensionamento posterior de estruturas. Por fim, analisou-se os casos de carga no trem de pouso e leme, usando as normas da FAR 23 para gerar os casos, garantindo uma boa gama de carregamentos que a aeronave irá sofrer. O projeto estrutural se baseou no princípio da minimização do peso vazio, ao mesmo tempo visando garantir a construtibilidade e segurança de toda a missão. Inicialmente, realizou-se a escolha dos materiais, sempre levando em consideração suas resistências mecânicas, mensuradas pelas margens de segurança e critérios de falha, e suas disponibilidades pela equipe.
Nesse sentido, para dimensionamento, ambas as asas foram dimensionadas com longarina ZI, com uma de espúndio, racel e mesa de fibra de carbono, sendo os demais componentes de madeira balsa, com a asa inferior possuindo a longarina em 22% da corda e a asa superior possuindo a longarina em 25% da corda. Com relação à treliça principal, conforme otimizar o peso vazio, utilizou os elementos principais de fibra de carbono e uma configuração mista para os elementos estabilizantes, em que se empregou fibra de carbono e fibra de vidro, reduzindo assim 12% do peso estrutural em relação à configuração com apenas fibra de carbono. A fuselagem inferior foi utilizada a partir de configurações semelhantes às anteriores da equipe, sendo composta de treliça de carbono e placas de compensado. Para o eixo de pouso, foi utilizada fibra de carbono, sendo sua espessura otimizada, visando ao mesmo tempo minimizar o peso estrutural e garantir a sua construtibilidade. Para a verificação numérica, utilizou-se métodos de elementos finitos para a realização de análises estáticas e modais, sendo utilizado um estudo preliminar de convergência de malha para determinar o tamanho ideal dos elementos para cada componente estrutural, e assim otimizar o custo computacional. Dessa forma, foram realizadas análises do modelo completo da aeronave, que testaram sua capacidade de resistir aos esforços mais críticos e que também extraíram seus modos de vibração. Por fim, as junções mais críticas foram modeladas e simuladas com maior detalhe para garantir maior precisão dos esforços e, consequentemente, maior segurança do regime de operação. Em aeroelasticidade, após a definição do modelo estrutural, foram feitas análises de segurança, visando mensurar as velocidades críticas para efeitos aeroelásticos destrutivos e de perda de controle. Assim, em aeroelasticidade estática, por meio de modelagens analíticas, garantiu-se a não ocorrência de fenômenos de divergência e reversão de comando, garantindo o cumprimento dos requisitos de segurança. Em aeroelasticidade dinâmica, recebidos os modos da área de estruturas, foi primeiro analisado suas independências, onde se constatou que os modos acoplados eram de alta frequência, sendo válido a análise das asas de forma separada. Assim, foi projetado um modelo equivalente de resposta dinâmica similar para cada asa, sendo interpolado com uma malha aerodinâmica. Dessa forma, se mostrou novamente segurança da aeronave contra eventos aeroelásticos destrutivos, encontrando-se a velocidade de flutter de 57 metros por segundo que ocorre na asa superior, assim cumprindo os requisitos de segurança. O projeto elétrico teve por objetivo principal proporcionar segurança e confiabilidade em toda a missão da aeronave. Dessa forma, seguindo esses princípios, certificou-se o cumprimento de todos os requisitos impostos pelo regulamento e definiu os requisitos derivados antes de uma análise de fases preliminar. Os atuadores foram escolhidos considerando possíveis quedas de tensão, para caso ocorra, não haja perda de performance e comprometimento da segurança. Também foram usados margens de segurança maiores por conta da falta de testes, garantindo uma boa confiabilidade ao projeto. Acerca da bateria, garantiu-se que o sistema elétrico não deixe de operar por falta de energia, sendo na sua autonomia, considerando o Directing Factor, maior que o do GMP, somado a um possível tempo de planeio da aeronave. Além disso, para o projeto, levou-se em conta a resistência interna da bateria. Foi necessário utilizar um regulador de tensão para a compatibilidade do sistema. No que tange a cablagem, foram avaliados diversos tipos de conectores e escolhidos os mais resistentes a possíveis desconexões durante o voo. Para a escolha dos cabos, foi considerada a variação de temperatura e tensão, garantindo bom funcionamento e transmissão dos sinais durante todo o voo. A interferência foi levada em conta, mas os cabos escolhidos não sofrem e não geram tal fenômeno na tensão operada. Por fim, a equipe realizou uma análise de falhas operacionais, principalmente baseando no histórico da equipe, estabelecendo procedimento de prevenção, assim aumentando a confiabilidade do projeto elétrico do Alpha 2021. Assim, concluído o projeto final, foi possível diminuir 1,3% o peso vazio em relação ao Alpha 2020, mantendo esse mesmo patamar de MTOW, aprimorando-se também o tempo de atividade de carga paga e a segurança. Dessa forma, evidenciou-se a competitividade, confiabilidade e inovação do projeto SQUSP Alpha 2021. Agradecemos ao Departamento de Engenharia Aeronáutica da SQUSP pela estrutura cedida, aos nossos patrocinadores Aeres Energy, Airbus e Desvai Idiomas, além de todos os nossos apoiadores pela ajuda para a realização desse projeto e a continuidade da equipe. Obrigado a todos pela atenção e estamos abertos para perguntas. Excelente apresentação, pessoal. Muito bom mesmo. Parabéns, Ian. Parabéns, Renan. Mandaram muito Obrigado. bem. Eu vou me segurar para fazer perguntas, porque eu tenho que perguntar coisas que demoram. E eu vou passar para o próximo juiz, que é o Geraldo. Geraldo, está com você. Pessoal, cara, fiquei muito impressionado com essa apresentação. Foi muito boa. Eu gostei como ela foi encadeada. Eu gostei como que vocês explicaram cada coisa, uma coisa justifica a outra. Então, vocês estão de parabéns. A parte de cargas, eu só tenho uma observação. No slide lá que vocês enveloparam os... Eu já pego aqui para você. Aqui, esse aqui. Isso, ó. Tá, você colocou o VN aí, certo? E aí tem outro slide ali que vocês enveloparam os esforços, 38 ali.
Isso. Certo. Pelo que eu estou vendo, vocês simularam várias condições, né? Mas vocês chegaram a fazer uma análise dessas condições que estão dentro do seu VM? Primeiro de tudo, boa tarde, obrigado pelos elogios. Com certeza, esse envelope de cargas de source solicitantes é uma coisa muito interessante da equipe. Uhum. Na verdade, o envelope é gerado esse envelope de source solicitantes, ele é gerado a partir do envelope VN. Então, a gente pega vários pontos e vê as condições de esforços na raiz e gera um envelope de source solicitantes. Tá, então, peraí, vocês montam o VM primeiro para montar esses esforços. Sim, primeiro a gente vê o envelope, vê os fatores de carga que nossa aeronave vai estar submetida, e aí a partir do envelope VN a gente pega vários pontos dentro dele, discretizando ele, e aí traz e avalia os esforços, nesse caso na raiz, que seria o lugar mais crítico para estruturas. Certo. Uma dica que eu dou, né, para outras equipes, quando vocês forem fazer esse tipo de envelopamento, né, mostrem isso no VM. Então, porque eu, como juiz de cargas, eu gosto de pegar o VM, olhar lá. Ele simula todas essas condições. E aí, vocês envelopar essas condições, né? Então, é tranquilo. Você coloca a velocidade para o fator de carga e você plota simplesmente um ponto no VM. Então, é legal vocês darem uma visão, assim, que está envelopado, mas... Pegar o envelope VN e aí pegar os pontos que a gente considerou críticos e colocar onde eles estão no VN, né? Isso, eu particularmente eu gosto de ver isso, eu entendo que vocês enveloparam tudo e está tudo tranquilo com a sua aeronave, que ela vai suportar. Outra coisa na parte de elasticidade. Mas na dinâmica. Dinâmica. Isso. Vocês justificaram, vocês tinham um modelo completo e aí vocês analisaram os conjuntos separados com uma premissa que as frequências estavam altas. Eu quero saber por que vocês fizeram isso. Qual foi o racional de fazer isso? Certo. A análise de Flutter é uma análise complexa. Ela acabou se perdendo um pouquinho, então a gente teve que recuperar esse ano. Assim, a gente teve que começar por modelos mais simplificados para ir aprendendo durante o ano. Então, a gente preferiu pegar e fazer o modelo de Stick Model, que também é mais leve computacionalmente, mais simples de convergir, para entender melhor como funciona esse tipo de análise. Então, a gente só pegou ele, fez ele ter o mesmo comportamento dinâmico das respectivas asas da nossa aeronave e analisou usando o FEMAP. Certo. Porque eu estou vendo que é um modelo completo, né? Vocês fizeram um modelo completo de estruturas, então você poderia ter usado. Mas uma dica, quando você tem um modelo completo assim, ainda mais uma configuração, vamos dizer assim, que não é tão convencional, né? Você tem acoplamentos não convencionais também. Então, por exemplo, você tem que colocar uma base para o seu modelo. Porque muitas das vezes você pode ter um acoplamento de empenagem com asa, nesse tipo de caso. E tem como você simplificar, por exemplo, a E3 pode aproximar com uma barra. Então, uma dica, explorem isso, né? E quando forem apresentar esses dados, façam, como tem um VN para cargas, apresentem um VGF para aerovelocidade. Porque quando a gente parte para essa parte de modos não convencionais, vocês vão ter modos não convencionais, e eu, como que mexo com a velocidade, a gente precisa analisar quais são esses modos não convencionais, como está a evolução modal, qual modo vai se acoplar com o outro, e para a gente ter ponto de atenção, né? Então, por exemplo, como eu citei, se a gente tem um acoplamento do EH com a asa, então a gente fica de pensar, essa treliça aqui, a gente tem um ponto de atenção no projeto, né? Mas, ao todo modo, gostei como é que foi feito aqui, vocês estão de parabéns, né? Me surpreenderam, até na parte de até abri um sorriso aqui. Pessoal, vocês estão de parabéns e é isso. Muito obrigado. Eu vou aproveitar para fazer minha pergunta agora já. Anotei mais uma coisa, mas eu escolhi essa para perguntar porque eu estou curiosa. Em cargas, vocês mostraram um modelo em cima da aeronave rígida e flexível. Passou rápido. E aí eu queria dar uma olhadinha nele. Isso aqui, né? Isso. Eu queria entender o que você... O modelo, né? O modelo de aeronave flexível. Qual é a formulação dele? Vocês estão modelando a dinâmica estrutural junto com a dinâmica de corpo rígido?
ou é uma correção quase estática, aeroelástica quase estática? Que aqui não ficou claro. Então, eu tô curiosa. Certo, obrigado pela pergunta. Foi uma das análises que a gente está vindo aperfeiçoando. Eu vou passar essa pergunta para a Mayra, que trabalhou melhor com esses modelos, vai poder falar melhor para você. Eu abri o microfone dela aqui. Mayra, chegou aí? Boa tarde, estão me ouvindo? Boa tarde. Sim? Você pode repetir a pergunta, que a minha conexão tinha caído bem no momento que o rapaz estava terminando de falar. Essa análise aqui chamou bem a minha atenção. Então, na primeira linha tem aeronave rígida e na de baixo tem aeronave flexível. E assim, eu queria saber o que vocês estão chamando de aeronave flexível. Vocês estão fazendo a modelagem da dinâmica estrutural acoplada com a dinâmica de corpo rígido, e assim tendo os modos, né, de corpo rígido juntos, influenciados pela dinâmica estrutural, ou o que vocês fizeram foi uma correção aeroelástica quase estática? Eu queria entender o salto, sabe, do rígido para o flexível. Certo. Obrigada pela pergunta. O modelo de aeronave flexível, como é uma implementação nova na equipe, a gente começou pegando a base teórica, eu acho que é do livro do Robert, salvo engano, não sei se pronuncia assim, e considerando... Calma aí. Tudo bem. Fica tranquilo, eu só tô perguntando isso porque eu tô estudando isso no mestrado, e é difícil pra caramba. Eu queria saber como que vocês estão conseguindo fazer isso, porque realmente é muito difícil, eu suei com isso. E assim, todo mundo começa do começo, certo? Então, considerando a aeronave lá. Oi? Pode falar. Acho que ela travou. Cortou. Pode continuar. Não, tô te ouvindo, pode falar. Acabou cortando, Mayra. Será que ela caiu? Vamos combinar o seguinte, eu pergunto isso depois. Eu vou passar para o próximo juiz, porque eu sei que tem mais perguntas, tem mais curiosidades aí. Mas, de qualquer forma, parabéns pela análise. Isso aqui é muito legal, tá? Muito legal mesmo. Vou passar para o Gabriel agora. Oi, pessoal, boa tarde a todos. Excelente projeto, excelente apresentação. Mesmo que a foto do TikTok não tenha dado certo no começo, a apresentação foi muito bacana. Ixi, acho que a moça está tentando falar. Eu acho que ela está travada igual eu mais cedo. Eu mutei ela aqui. Modelo com... Perfeito. Tá com a conexão meio ruim, eu mutei ela para a gente continuar e depois, no final, ela tenta responder a pergunta da Giovana. Sim. O mundo online é assim mesmo, né? Faz parte. Vai lá, Gabriel. Beleza. Bom, continuando, eu achei bem bacana a análise de autoconhecimento que vocês fizeram no começo de tudo, né? Comentando que o biplano vocês tinham estagnado, né? Eu achei isso daí bem bacana e não ficaram, mesmo que o regulamento tenha sido o mesmo e vocês tenham sido bem sucedidos em regulamentos similares, vocês mudaram a proa, né, de vocês. Eu achei isso bem bacana. Com relação a perguntas, a minha pergunta é principalmente com relação ao cálculo aerodinâmico da fuselagem. O primeiro ponto, qual foi a abordagem de vocês, né, para o cálculo aerodinâmico da fuselagem? E derivada dessa pergunta, como que foi o cálculo da interação da fuselagem com a hélice de vocês que é pusher? Ou seja, como foi o cálculo da fuselagem e qual foi a abordagem de vocês para a influência dessa fuselagem na hélice ali atrás? Certo, muito obrigado pela pergunta, Gabriel. Essa parte de aerodinâmica com certeza é crucial para o nosso projeto. Eu vou passar a palavra para o Daniel, que eu acredito que ele que trabalhou com isso vai saber responder melhor. Vou abrir o microfone dele aqui, só um minuto. Repete o nome dele de novo, por favor. O Daniel. Daniel. Chegou aí? Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pela pergunta, novamente. A fuselagem junto com a torre foi algo que decidimos calcular mais para o projeto detalhado. No projeto
em si, durante as iterações, tínhamos uma estimativa do que seria o arrasto da fuselagem, que é algo importante para desempenho, conseguir aferir qual vai ser o MTOW final da aeronave. E o grande objetivo que tivemos com o cálculo do arrasto, por exemplo, fuselagem, tem os outros lados, mas principalmente o arrasto, foi para validar, de certa forma, o que tínhamos estimado. Sabíamos que essa configuração com essa torre robusta ia aumentar consideravelmente o arrasto que todo o conjunto, fuselagem e torre, ia girar sobre a aeronave, então a gente já tinha feito um fator de correção, e no final a gente detectou que esse fator foi muito próximo em relação ao que a gente tinha visto em iteração. Desculpa, deu algo perto de 70%, a proximidade entre os valores, que no fim, quando voltamos para verificar, se aferiu que não prejudicou o nosso MTOW tão significativamente, e quanto à forma como a gente conseguiu calcular as polares da fuselagem, fizemos, acho que você leu o relatório, eu julgo isso, fizemos uma malha refinada com vários níveis, através do K-ômega SST, isso, e para isso a gente também fez um refinamento próximo às partes que são traçadas a torre e a fuselagem, fizemos refinamentos nessas regiões para obter certa convergência. Se eu não me engano, pessoalmente, claro que a gente poderia ter refinado tanto quanto melhor para obter resultados mais precisos, mas de acordo com nossa limitação computacional, conseguimos adicionar layers, camadas que nos ajudaram a ter uma melhor convergência durante a convergência do método numérico. E quanto à interferência entre a hélice e a fuselagem, infelizmente isso eu não calculei, não tive tempo, e foi uma excelente pergunta. Provavelmente para os próximos anos eu posso pensar um pouco mais sobre isso, como eu posso integrar a hélice e a fuselagem. Mas é isso mesmo. Não sei se eu respondi essa pergunta. Legal, Daniel. Respondeu a pergunta assim, cara. Até daria um prosseguimento de indicativo para você. Existem muitos métodos simplificados para se computar o efeito, por exemplo, de perda de pressão dinâmica ali atrás, onde seria o local que que as hélices estão, sem elas estarem lá com um elemento físico, com malha e assim por diante. Só precisa ter bastante critério lá no dimensionamento desse modelo para que a captura do escoamento influenciado seja efetiva. Mas, de toda forma, você respondeu sem a minha pergunta. Bom, eu até teria alguns derivativos dessa pergunta para você, mas não quero tomar o tempo da apresentação como um todo. De toda forma, eu retomo meus parabéns para a apresentação, pela franqueza na resposta aqui com relação à interação nas hélices, e parabéns novamente à equipe pelo projeto. Se quiser entrar em contato comigo depois, eu estou aberto a isso. Com certeza. Obrigado, cara. Excelente. Bom, próximo juiz é o Otávio. Otávio, tá com você. Opa, boa tarde, pessoal. Ótima apresentação, ótimo projeto. Eu gostei bastante. Deu para ver que vocês deram um passo a mais, então vocês chegaram numa solução complexa e bem interessante. Vocês estão usando aquele demônio da aeronáutica que é o arrasto, e estão usando a favor, basicamente, para trimar, né? Então, com a asa superior. Então, achei bem interessante essa solução. Eu só tenho algumas dúvidas. A primeira é uma que eu já citei em algumas apresentações, porque é uma solução que o pessoal está chegando muito nessa restrição, que é colocar um EH bem grandão, né? Uma envergadura bem alta. E pelas contas que eu fiz aqui, se os dados que eu tenho estão atualizados, o seu EH é 50% mais alongado do que o da asa. Sendo assim, houve alguma preocupação com o ângulo de stall dele em relação à asa? Houve esse monitoramento? Obrigado, Otávio, pela pergunta. Com certeza, muitos desafios vindos dessa configuração. Eu acredito que o Daniel mesmo pode responder para você melhor sobre o ângulo de stall. Só para revisar aqui, foi sobre o mantenimento do ângulo de stall da asa superior, isso? Isso. Como que ele estava em relação à asa inferior? Tá, obrigado. Claro que o alongamento da asa superior já era era consideravelmente maior do que a asa inferior. Em dados numéricos, da inferior 4.3, da superior 6. Além do mais, tem ainda a incidência do downwash sobre a asa superior, e em cada interação a gente sempre verificava se
a mudança de perfil que a gente fez de uma versão para outra se influenciava em digamos, uma progressão de stall considerável que pudesse, por exemplo, fazer com que perdesse o comando consideravelmente da asa superior e não terminasse mais o avião. Entendi. Beleza, legal. E uma outra dúvida que eu tenho, obrigado pela resposta, é em relação, eu vi que vocês fizeram um modelinho no Simulink, e no relatório até apresentou uma validação dele com os dados de voo em 2019, achei muito interessante, mostraram que é um bom modelo. E a minha dúvida é, vocês cogitaram colocar alguma simulação com o piloto no loop? Porque eu fico curioso o que o piloto ia achar de pilotar uma aeronave assim. Obrigado pela pergunta de novo, Otávio. Com certeza uma configuração bem interessante, ia ser interessante ver na competição, inclusive, né, galera usando esse tipo de avião. Acredito que quem pode te responder muito bem isso daí é o Marcos Vinícius. Eu vou abrir o microfone dele aqui. Marcos, chegou aí? Alô? Estão me escutando? Então, nós sim já temos um simulador que ele já é validado, como foi dito no relatório, ele já foi validado nos anos anteriores, e a análise integrada com o piloto é uma análise completa. E a equipe julgou que não agregaria muito ao projeto, visto que a gente não poderia validar esses novos dados, essa nova análise, visto toda a situação da equipe. A falta dessa integração não compromete nada na segurança do projeto, apesar de que, sim, essa implementação é muito interessante e é uma consideração para os próximos anos. Então, sim. Entendi. Só um comentário que eu acho que não é muita questão de validar, porque, querendo ou não dá para validar muita coisa, porque não vai ter competição presencial, né? E a simulação é um jeito de você ver o comportamento da sua aeronave, tem um spoiler disso aí, né? Antes de voar. Então, acho que agregaria. Mas eu sei que envolve uma carga de trabalho a mais, então vocês fizeram bastante coisa, então não foi algo que faltou assim. Então, mais uma vez, meus parabéns para vocês, a apresentação muito boa e um projeto muito bom também. Ô, Giovana, aproveitando que é a última, né, a gente chegou no tempo, vou fazer uma rapidinho, tudo bem? E aí depois a gente vê se vai dar para responderem a sua pergunta lá no começo. Pessoal, parabéns pela apresentação, tá? Assim, já bem esperado que o nível de vocês vai ser bem elevado, apresentação excelente, parabéns. Não tem nem muito o que dizer, assim. Eu só pedi para vocês darem uma olhada, passar um slide aí para frente, curiosidade mesmo, tá? Não sei se às vezes não colocaram aí porque faltou tempo, não sei. Mas vocês chegaram a testar outras geometrias de endplates, ou foi essa de primeira, acertou, se ficaram satisfeitos com a redução aí com o aumento, né, na eficiência aerodinâmica? Como que foi esse processo? Boa tarde, Renan. Muito obrigado pela pergunta. E o Daniel vai poder responder melhor para você, sem dúvida nenhuma. Boa tarde, novamente aí. E claro, a gente, no relatório, colocamos também, fizemos várias geometrias, variando, por exemplo, essa que foi retangular, variamos a relação entre, por exemplo, a altura e a largura do endplate retangular. Fizemos também análise com endplates com formato de perfil e tudo mais. Mas, digamos que não foi com todo o espaço amostral que eu gostaria, por causa de limites computacionais. Eu fiz com cerca de 10 endplates, e dentro desses 10 endplates que eu julguei que fosse, digamos, a melhor convergência, chegou-se no resultado final, que é esse retangular, com as dimensões que já estão postas no relatório também. Beleza, excelente, parabéns. Bom, eu vou ter que falar, né, só para manter a coerência aí com as apresentações que eu avaliei ontem, a Giovana já deve estar rindo lá, mas, assim, particularmente, pessoal, eu acho desnecessário aquela questão de esconder os valores e marcadores do eixo Y, né? Ontem teve uma apresentação que foi pior, eu acho que vocês nem exageraram nisso aí, foi só 1 ou 2 gráficos que eu me incomodei um pouco, eu gostaria de ter visto os valores absolutos, né, principalmente naqueles que vocês mostram os ganhos em relação o delta, né, em relação ao motor pusher e motor na configuração do tracto. Particularmente, eu acho que prejudica um pouco o entendimento da apresentação, já que não foram todos os fiscais e jurados que leram o relatório de vocês, e além disso, também acho assim, um pouquinho desnecessário. Vocês devem saber que
não é simplesmente pelo fato de uma outra equipe, um outro membro de uma outra equipe ver um valor lá de tração em newtons que ele vai ser capaz de fazer o que vocês fazem, de projeto de hélice, de posicionamento ótimo de motor. Não é um valor que capacita uma outra equipe a fazer isso daí. São anos de experiência, de estudo, então, particularmente, acho que não tem muito sentido, sabe? Mas, enfim, a apresentação de vocês está muito boa, vocês estão de parabéns. Eu só falei mesmo para manter a coerência com as outras equipes que eu reclamei disso daí. Mas parabéns, excelente e boa sorte aí nos resultados. Certo, Renan. Obrigado. Bom, quanto a valores, ainda é uma competição, então a gente acaba optando por esconder um ou outro. A gente foi até leve dessa apresentação, a gente mostrou mais coisa até, a gente tentou até ser mais flexível, visto como a comissão vem falando para a gente tentar não esconder tanto o jogo assim, mas tem coisas que ainda é diretriz de equipe da gente esconder. Sendo ainda uma competição. Giovana, tua pergunta da Mayra, ela conseguiu mandar por mensagem, tudo bem? Eu te responder pelo que ela falou? Por mensagem? Eu não chegou aqui. Mas fica tranquilo. Ela mandou para mim por mensagem para eu responder por ela aqui, que a internet dela tá ruim. Tá, pode falar então, pode responder. Ela falou que o modelo considerado foi da dinâmica modal da estrutura, considerando a mecânica do corpo rígido. Fizemos também algumas simplificações considerando pequenos ângulos e deslocamentos da estrutura. Então, esse modelo é bem interessante, ele tem suas limitações, mas ele ainda assim é bem poderoso. E nesse momento é legal ver, por exemplo, se vai ter algum impacto no que mecânica de voo estima, né? No que estabilidade e controle estima. Como que dá para fazer isso? Vocês fizeram a análise ali de modos dinâmicos de corpo rígido e, bom, vocês chegaram nas frequências desses modos. O ideal é pegar os primeiros modos de corpo flexível e olhar para ver se a frequência é alta ou se ela é menor. Dependendo do valor de frequência, se essas frequências forem próximas, a influência da dinâmica estrutural é relevante. Pode ser relevante na mecânica de voo. E já que vocês têm esse poder, já que vocês têm essa informação, vale a pena estabilidade de controle e cargas trocar figurinha. Mesmo que se chegue à conclusão que não pega nada. É um conhecimento legal de ir construindo, sabe? E aí o mesmo vale para a velocidade. Dá para estimar algumas características aeroelásticas da aeronave usando esse tipo de modelagem. Tem as suas limitações, mas é legal porque complementa, vocês estão falando, né, que vocês estão construindo esse conhecimento em aerovelocidade, complementa e baliza também, né? Todas as áreas começam a falar na mesma linguagem. A gente pensa que não, mas quem nunca viu os aviões do aerodesign, alguns bater asa, né, literalmente, ou a aeronave voa, cai, e você fica se perguntando, cara, por que caiu? E às vezes tá torcendo demais, não tá tendo comando direito. Então é legal, sabe? Tentar, já que vocês estão com essa infraestrutura tão bacana, compartilhar entre si. E é um elogio, né? É muito legal que vocês estejam com isso. Parabéns, pessoal. A apresentação foi impecável. Parabéns. Certo, muito obrigado. Infelizmente eu só vi por vídeo até agora, esperando que venha poder ver ao vivo. E a gente está fazendo muitas evoluções nessa área de carga da velocidade, que a gente vê como uma área que tem muito a crescer ainda dentro da equipe. E é muito relevante para a segurança também. Então é bem legal isso. Bom, então eu espero conhecer vocês no presencial ano que vem. Tem pessoas aqui que não foram no presencial ainda, e eu sou uma membro da comissão técnica que também não viveu a competição presencial do lado de cá. Eu fui fiscal no presencial, mas da comissão técnica eu ainda também não peguei a competição. Então eu espero conhecer vocês ano que vem lá. E é isso, pessoal. Parabéns pelo trabalho. Se sintam orgulhosos do que vocês trouxeram aqui. E, fala para a Mayra que tudo bem, a internet dela está dando problema, para ela não ficar preocupada com isso. Parabéns, viu, pessoal? Tranquilo. Muito obrigado. Obrigado. Então, até mais. A gente encerra por aqui a maratona de apresentações. Tchau, tchau. Até mais. Falou.